Que o Senhor, ó Pai, esteja contemplando, Senhor Deus, cada vida. Que o Senhor fale de uma maneira clara, que a gente entenda, Senhor Deus. Que seja compreensível para os nossos ouvidos entender a Tua direção, para saber, Senhor Deus, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que pode comprar, o que pode vender, Senhor, a quem receber na nossa casa, a quem aonde a gente vai visitar. Senhor, nós colocamos todas essas coisas diante de Ti, Senhor, e pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas. Também aproveitamos, Senhor Deus, para pedir saúde, Senhor Deus, para cada um. O mundo se encontra doente, se encontra com pandemia, com tantas coisas, Senhor Deus, mas nós colocamos as nossas vidas, a nossa saúde diante de Ti, para que o Senhor nos preserve de todo o mal, para que o Senhor, ó Pai, nos esconda debaixo das Tuas asas, ó Pai, que a gente fique invisível aos homens maus, aos homens de má intenção, que eles não nos enxerguem, Senhor. Bota guarda, Senhor Deus, em volta da nossa casa, Senhor. Proteja de todo o mal. A Tua palavra diz, Senhor Deus, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha o sentinela. Então, Senhor, mesmo que tenha um sentinela pago, é em vão se o Senhor não vigia a casa. Portanto, Senhor Deus, nós estamos pedindo ao Senhor que vigie a nossa casa. Às vezes a gente se sente desprotegido, Senhor Deus, com tanta coisa que acontece no mundo, com tantas reportagens falando de tanta coisa, mas, Senhor, o Senhor tem sido o nosso guardador, o nosso guarda fiel, ó Pai. E nós Te louvamos pelo Teu cuidado. Te louvamos, Senhor Deus, até por aquilo que a gente não vê, mas o Senhor está ali providenciando. Até por aquilo que a gente não ouve, não sabe, mas o Senhor está ali intercedendo pelas nossas vidas. Oh, glória Pai, a Deus. nós Te louvamos, Te louvamos. Entregamos diante de Ti a nossa casa, entregamos diante de Ti a nossa parentela, Senhor, onde cada um esteja. Pedimos a Tua bênção, a Tua guarda, a Tua proteção sobre cada um, Senhor Deus. Que nenhum fique longe da Tua presença. Se estiver longe, Senhor Deus, que sinta falta de Ti, mesmo que não entenda. Eu lembro, Senhor Deus, quando eu não conhecia Ti tão de perto, mas eu falei assim, eu estou precisando de Deus. Eu cheguei na escola onde eu trabalhava naquela época, eu falei, Senhor, eu estou precisando de Deus. Eu nem entendia direito o que é que estava acontecendo no meu coração, mas eu falei, eu estou precisando de Deus. Que haja, Senhor Deus, em cada um das nossas parentelas, onde eles estão, que eles sintam a necessidade de precisar de Ti e que o Senhor vá, Senhor Deus, até cada um, abençoe, guarde, Senhor Deus, proteja, dá o refrigério, traga paz, traga saúde, tudo que está dentro de Ti. Aleluia. Tudo que o Senhor tem como provisão Oh, para cada um. glória. Abençoa, traz a felicidade, traz a alegria, Senhor, porque o Senhor é alegria. Alegria é um fruto que está no teu espírito. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga paz. Oh, Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Pai, como nosso Deus, o nosso guardador fiel, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus, hein? Deus está no negócio. Vamos nós, hoje a gente vai estar falando, continuando a falar de Coríntios. Coríntios. A gente está aí, a gente começou falando de Coríntios a semana passada e falamos desse lugar, né, de Coríntios, um lugar de dificuldade, um lugar que tinha uma fama difícil. Sabe aquele lugar assim que você conhece aí perto da sua casa? Que aí as pessoas falam assim, aquele lugar lá não é bom não. Aquele lugar lá
tem a porção de gente de vida fácil, tem um povo lá que faz sacrifício lá para deuses estranhos, lá tem confusão, lá tem uma misturada assim. Olha, gente direita não é bom para ficar morando ali, não. Se você está procurando lugar para morar, ali não é um bom lugar. Esse era Corinto. E por que Corinto é assim? Porque ali era uma cidade portuária. Então, onde tem porto, eu não sei se você já viu isso, onde tem porto se junta uma porção de mulheres, assim, sabe, de vida fácil, desses marinheiros, assim, que estão longe de casa, querem logo as mulheres, o comércio. Eu sei que não é um bom lugar para morar, mas foi esse lugar que Paulo, ao sair de Atenas, aqui a gente tem aqui no mapinha Atenas, e logo tem Corinto. E Corinto tem mar de um lado, mar do outro, e tinha um porto de um lado, um porto do outro, e a cidade ali no meio era lugar de passagem, a gente falou semana passada, bem estratégico para quem quer levar a mensagem de Deus, né? Muita gente passava por ali. Então, se você armasse uma tenda ali para falar, muita gente de todos os lugares do mundo passavam por lá. Então, acabava que você falava uma coisa ali, a pessoa que estivesse ali ouvindo, quando ela entrasse no navio e fosse para outro lugar, ela já ia levar aquela mensagem que tinha ouvido aqui em Corinto. Então, um lugar estratégico para falar de Deus também. Lugar difícil, mas estratégico. E eu mostrei a semana passada as ruínas que existem lá. Aqui um lugar, um templo, né, de Afrodite, tem lá até hoje, assim, as 7 colunas aqui. À época era um templo lindíssimo, né? Aqui tem as ruínas, aqui é Corinto como está hoje. Vamos mais adiante. Falei que foi o apóstolo Paulo que escreveu Corinto. Aqui, ó, está dizendo que tinha 1000 prostitutas religiosas. Elas faziam cultos, né, religiosos, envolvido aqui na deusa Afrodite. E eu tenho que falar disso aqui, ó, viver como um Corinto. Isso aqui era um provérbio da época, quando eles olhavam assim para a pessoa que estava com a vida toda desgrenhada, assim, aí eles falavam assim, esse aí vive como um Corinto. Então, se está mal, se está... como é que é essa vida aí largada, assim, né? A vida largada, sabe? Aí o pessoal chamava assim, nossa, essa aí vive como um Corinto. Olha o provérbio que era da cidade. Aí falamos, né, de problemas que Paulo vai tratar desses problemas nessa carta, porque Paulo recebe notícia, lembra aquela igreja que você passou por lá pregando evangelho? Ela está cheia de problemas, cheia de problemas. Lá tem divisão, lá tem problema de disciplina, tem gente vivendo de maneira irregular lá, filho coabitando com a madrasta, tem irmão levando outro irmão lá processando lá na justiça, casamento e divórcio. Então, ele foi falando, ele escreveu essa carta para dar instrução a esse povo que habitava lá. Ele recebeu a notícia que estava acontecendo lá e ele resolveu escrever uma carta para lá. E a gente viu essa primeira parte, até o versículo 9, né? Paulo se apresentando para esse povo, dando graças a Deus por esse povo. Eu acho muito legal que Paulo, assim, em nenhum momento ele se reporta, assim, falando mal, assim. Ele lembra, ele tem na memória dele uma lembrança de um povo que buscava Deus, um povo que invocava o nome do Senhor. Então, é isso que ele trata aqui nesses primeiros versículos. Ele se apresenta, eu sou apóstolo, estou falando, aí no final, o 9º versículo, que foi onde a gente terminou a semana passada, ele fala assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele faz essa declaração. Para quê? Para se reportar. E essa declaração eu falo para a gente aqui. O nosso Deus é fiel. E ele chamou
a gente para viver em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse versículo aí, o versículo 9, ele ainda continua valendo, não só para o povo que habitava lá em Corinto, mas ele continua valendo para a gente também. A gente foi chamado para viver em comunhão. Em comunhão. Tem aí? E vamos nós. Vamos agora para o nosso de hoje. Glória a Deus. Recordei aí o que a gente fez semana passada, bem rapidinho, e vamos entrar agora no nosso, né? Eu botei aqui um título aqui, ó, um resuminho desses versículos, que é exortação à unidade. Então, Paulo já começa, ele entra aí no assunto lá com os irmãos, ele exorta a unidade, ele chama a atenção à unidade. Por que ele resolveu começar nesse primeiro ponto? Que era um ponto que, quando ele recebeu notícia desses irmãos reunidos ali em Corinto, a reclamação maior era que estava faltando unidade, era que estava faltando união, era que estava faltando um olhar para o outro e ver como irmão. Estava tendo muita contenda. Contenda é a palavra assim, desunião, briga. Sabe quando está tendo muita briga? Então, Paulo começa nesse ponto a tratar. Então, ele fala assim no versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala assim, eu estou falando em nome de Jesus. Eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo a vocês, em nome de Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa e que não haja entre vós divisão. Aí a gente fala assim, marido e mulher, né? Imagina marido e mulher, um fala uma coisa, o outro fala outra. É a pior coisa, marido e mulher já dá problema dentro de casa. O Adalberto quer um modelo de alguma coisa, um carro. Eu quero uma bicicleta. E fica, os dois não se entendem. Imagina, hoje eu li na minha leitura diária, a casa dividida, ela não prospera. Se você está vivendo numa casa onde um fala uma coisa, o outro fala outra, é confusão que tem nessa casa. A coisa não anda. Bom é quando quem está na casa está pensando a mesma coisa, está buscando o mesmo propósito, está lutando pela mesma coisa. Então, Paulo já chega assim, olha, eu estou pedindo a Deus, rogando a Deus que vocês tenham falem a mesma coisa, que não haja divisão entre vocês. É a primeira coisa. Ele está falando em termos de igreja. Eu já fui para a célula menor da igreja, que é a família. A família não progride se tiver um querendo uma coisa, o outro querendo outra coisa, e no encontro união não progride. Ele já está falando mais uma ideia macro, maior do que a nossa casa. Mas eu sempre penso assim no meu coração, a igreja lá, ela é um retrato do que é a minha casa. Se na minha casa eu cuidar de união, de caminhar junto, a igreja que eu estou vai acabar indo por esse mesmo caminho. Agora, se na minha casa tem briga, discussão, acaba que quando eu vou para uma igreja, igreja que eu falo, uma comunidade, né, um lugar onde a gente se reúne, eu levo essa desunião para lá também. Então, como é que eu trato a união na igreja? Começando na minha casa. Eu começo a união na minha casa. Então, eu preciso olhar. Aqui em casa, a gente tinha umas opiniões diversas, mas a gente decidiu acordo. Tem um versículo em Amós 3,3 que diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pode andar dois juntos? Aí um quer ir para uma direção, o outro quer ir para outra. Então, o que a gente decidiu? E temos feito isso, graças a Deus. Cada decisão nossa, a gente ora junto. E vê o que Deus vai colocar em nosso coração. O que Deus colocou, mesmo que não seja a nossa vontade, é a vontade de Deus, então a gente vai em cima da vontade de Deus. E aí promove união.
Então, o apóstolo Paulo está falando da igreja. Ele está falando assim, ó, eu estou suplicando a Deus que vocês não haja divisão entre vocês. Aí, o que ele quer que tenha no lugar da divisão? Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na então, prática dos ensinamentos dos apóstolos. Dos apóstolos. Porque estava indo um para o lado para o outro. Então, o primeiro ponto que ele trata nessa carta que ele envia para Coríntios, que é 1 Coríntios, que a gente está estudando, o primeiro problema que ele trata é a respeito da divisão. Então, ele chama pela unidade. Aí, ele explica por que ele está falando isso. Olha só, 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado, olha só de quem que ele recebeu a notícia, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Então, a casa de Cloe foi o fofoqueiro. Foi o que levou para Paulo, falou assim, Paulo, você não tem noção, Paulo. Lá em Corinto está divisão. Aí, Paulo, o que fez? Escreveu uma carta, e ele fala assim, que vocês sejam unidos, que tenham a mesma disposição mental. O que é disposição mental? A gente está focado, a gente está no mesmo foco, a gente está na mesma intenção. Então, Paulo já fala, ó, eu recebi notícia daí, foi a casa de Cloe. Casa de Cloe que me informou que está tendo contendas entre vós. Aí, 12, ele vai explicar que contendas que tem. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, olha o que estava acontecendo lá. Um grupo falava assim, eu sou de Paulo. Aí o outro grupo falava, eu de Apolo. Aí o outro, eu de Cefas. Aí o outro, eu de Cristo. Por causa dos ensinamentos, tinha uma diferencinha de nada e isso causava essa divisão. Porque o Paulo falou assim, não, mas Apolo diz assim. Pedro. Então, eu vou acompanhar Paulo, eu aqui vou acompanhar Apolo. E você aí? Ah, não, vou acompanhar Cefas. Eu vou assim, não, sou de Cristo, aí fecha. Onde Paulo recomenda depois, ó, somos todos de Cristo, porque ninguém, nem eu, nem Apolo, nem Cefas, morreu por ninguém. Morreu por ninguém. Aí ele fala no 13 assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? O que ele está falando aí, queridos? Ele está falando assim, quem merece seguidor não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, é Cristo que morreu por vós. Então, eu tenho que seguir, não ser um seguidor de Paulo. Aí, vamos trazer aqui para a nossa vida, eu estou lá numa igreja e tem o pastor tal, tem o presbítero, tem o diácono, tem não sei o quê. Eu sigo o pastor. Não, eu sigo o diácono. Não, eu sigo lá o líder da célula. Eu sigo não sei quem. Querido, você tem que seguir é Cristo. É ensinamento de Cristo. Porque se o pastor, se o diácono, se o líder de célula for alguma coisa contrária ao que Cristo fala, eu não vou seguir. Eu vou seguir a Cristo. E Paulo está falando isso. Quem morreu? Quem foi crucificado? Foi Cristo. Aí ele continua assim, 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Eu achei muito gozado ele. Graças a Deus que eu não batizei todo mundo aí, eu só batizei esses dois. Aí o 15 ele fala assim, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. O que Paulo está falando aí? Ele está falando assim, eu não quero que sigam a mim. Eu não quero que sigam a mim. Não foi esse o evangelho que eu preguei. Eu preguei o evangelho de Cristo. Eu quero que todos sigam a Cristo. Eu acho muito legal Paulo falar assim, porque parece assim que ele abriu mão da fama dele, que ele poderia falar assim, tem que seguir a minha, né? Não segue o outro não, que o outro está errado. Ele poderia falar isso na carta, mas ele não falou. Ele falou assim, dou graças a Deus que eu nem fui de batizar aí. Né? Mas ele está
frisando, colocando o povo, eu falo assim, aprumando, né? O povo em Cristo. Ele continua falando aí a respeito do que ele fez lá em Corinto. Ele fala assim, ó, 16, batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Aí o 17, porque não me enviou Cristo para batizar. Para que Cristo enviou Paulo? Ele fala aqui, ó, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra. Olha que interessante, porque Paulo é sábio em palavra. Paulo é estudado, sabe aquela pessoa que chega assim na carreira secular, assim no ápice? Paulo chegou. Ele fala assim, ó, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu acho interessante que o evangelho, Paulo aqui está falando assim, por mais que eu tinha uma posição social, por mais que eu tivesse o estudo acima da média, eu não fui chamado para usar essa sabedoria na hora de pregar Cristo. Porque ele vê assim, se eu usar isso, vai anular o que Cristo fez na cruz. Olha que interessante. Se você se acha incapaz, olha o que Paulo está falando e olha o que a gente está mastigando aqui. Se você em algum momento se sentiu incapaz, porque não tem uma posição social elevada, não tem um estudo, né, um estudo, grande estudo, ali no topo da pirâmide, né? Se você não tem isso, tá? Mas você tem o evangelho de Cristo no coração, você está junto aí de Paulo. Porque Paulo não usou, Paulo tinha isso tudo, mas não usou isso tudo. Ele foi chamado para pregar o evangelho. E ele não usou a sabedoria, o posto que ele tinha, que ele fala assim, se eu usar isso, eu vou anular a cruz de Cristo. Aí ele continua aqui no 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, que evangelho que eu devo pregar? Você pode se perguntar, o que eu devo pregar? Quando eu estou ali na manicure, quando eu estou no ponto de ônibus, o que eu vou pregar? Eu vou pregar em cima do meu estudo, da minha posição social? Não. Paulo está falando que ele tinha isso tudo e não usou. O que você vai pregar? Você vai pregar o evangelho da cruz de Cristo, que parece que é loucura. E queridos, quando a gente está falando de Cristo, a pessoa que está ouvindo ali, ela pensa assim, essa pessoa está doida, como é que ela vai acreditar que um homem lá morreu e foi crucificado, e através dessa morte dele lá, crucificado na cruz, agora eu fui reconciliado com Deus e eu tenho salvação. Gente, isso é doideira. É só pelo Espírito Santo que a gente entende isso. Não é por palavra, não é por ensino, não é por posição social que a gente entende isso. É só através do Espírito que abre o nosso entendimento para a gente entender a palavra da cruz. Porque se não for o Espírito Santo dentro de nós, a gente acha loucura isso. Loucura. E Paulo está falando assim, eu não cheguei aí para pregar com sabedoria de palavra, nada. Eu preguei o evangelho da cruz de Cristo. Aí ele continua explicando isso aí. Ele ainda está falando da desunião de lá. E ele está falando assim, olha, eu, Paulo, não valho nada. Não usei minha posição social, nem minha sabedoria, né? Aí ele está botando aí, pois está escrito, 19 eu estou, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele pegou a palavra de Deus que fala isso. A palavra de Deus fala que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Sabe aquela pessoa que é sábio aí aos olhos do mundo?
que é inteligente, que é instruído, a palavra fala assim, ó, destruirei isso tudo. Porque o evangelho que a gente tem que pregar, ele não é baseado naquilo que a gente constrói. É interessante isso. E às vezes a gente encontra com pessoas e fala assim, eu não tenho estudo, eu não tenho nada, mas como tem sabedoria, e eu lembro, volto a lembrar da Morena, né, amor? Nossa amiguinha intercessora que faleceu, né? Não temos mais. Mas, gente, ela aprendeu a ler na Bíblia. Uma senhorinha, sabe, que tinha aqui, que orava pela gente, sempre orava pela gente com carinho especial, orava pela gente. E que mulher sábia, né, amor? Sim, muito sábia. Que mulher sábia. Profetiza. Profetiza, profeta de Deus. Que mulher sábia. Aí você vai perguntar assim, nossa, é tanta sabedoria, de onde vem essa sabedoria? Foi de estudo? Foi de posição social? Nada, queridos, não tinha estudo, não tinha posição social, nada. Mas ela tinha sabedoria de Deus para ensinar a gente, para ministrar sobre as nossas vidas, falar do poder de Deus nas nossas vidas. E olha, e se eu fosse contar assim, comparar eu com Morena? Eu tinha estudo, uma faculdade, uma pós-graduação, emprego bom. Se for comparar aí aos olhos do mundo, eu era uma posição maior do que a Morena. E, no entanto, eu ia lá, como o Paulo fala assim, eu sentava aos pés de Gamaliel, né? Eu ia falar assim, eu sentava aos pés da Morena, aquela senhorinha de 86 anos, para ouvi-la falar das coisas de Deus. Com sabedoria. Com sabedoria, isso mesmo, amor. Com sabedoria. Aí o 20, Paulo continua assim, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele continua falando, né? Os sábios desse mundo, Deus tornou louco. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Totalmente diferente. Aí 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que é loucura. É loucura, a pregação é loucura. Eu lembro que quando eu me converti, assim, eu aceitei, a gente fala aceitou Jesus, né, como Senhor. É um momento que a gente decide, a gente para assim, né, e fala assim, amém, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. A gente está querendo dizer o seguinte, eu aceito que quando o Senhor estava morrendo naquela cruz, o Senhor morreu pela minha vida também, é isso. Não tem nada de tão especial, é isso. E eu lembro que eu falei com meu irmão, que foi o que pregou ali, né? Eu estava buscando, né? Eu estou buscando, aí meu irmão teve que pregar para mim naquele momento. Aí eu lembro, assim, que eu falei alguma coisa assim, né? De onde a gente veio, né? Que a gente estuda na faculdade, né? A gente estuda que a gente veio do macaco, né? Teoria de Darwin, né? Então, eu fui e botei para o meu irmão isso, né? Jucinho, mas a gente veio do macaco. A gente não veio de Adão e Eva. Ele falou, maninha, se você veio do macaco, problema seu. Eu vim de Adão e Eva. Eu ri pra caramba. Falei, meu Deus, eu vou ter que anular todo o conhecimento que eu obtive do mundo e crer que a palavra de Deus é que é verdadeira. Gente, é uma mudança de paradigma. Aí aqui Paulo está falando, é loucura, loucura, mas é a palavra de Deus. Ontem o pastor pregando sobre isso. Vai ter um momento em que vocês vão ter que escolher ou crer no que o mundo fala ou crer no que Deus fala. Ele falou, já está chegando o momento aí, já está batendo as portas. Vocês vão crer no que Deus fala que ele criou homem e mulher, ou vocês vão crer no que o mundo está falando? Sabe? Vai chegar o final. Isso é loucura. É loucura.
mas é o evangelho. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ele está falando dos povos que ele conhecia. Os judeus ficavam assim atrás de Jesus. Dá um sinal de que você é o Cristo. Aí Jesus falava assim, nenhum sinal vos será dado, senão o de Jonas, que ficou 3 dias no estômago do peixe e depois saiu com vida. E ele estava falando da morte dele, que ele ficou 3 dias morto, né? E depois ressuscitou. Aí os gregos pedem o quê? Os gregos até hoje, né? Conhecidos como sábios, né? Grandes coisas ali, a sabedoria grega, a maior biblioteca do mundo, né? Aí ele fala assim, vocês ficam procurando isso tudo. Aí ele fala assim, ao 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, os gregos. Sim, os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele está anulando o conhecimento que você adquire na sua vida. Ai, Gil, então o apóstolo Paulo está falando que a gente não deve estudar para crescer na vida. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando isso. Ele está falando que esse conhecimento não serve para ele basear para pregar o evangelho. Porque o evangelho, a sabedoria, quando a gente prega o evangelho, a gente está usando a sabedoria de Deus e não do mundo. Mas ele não está anulando a sabedoria do mundo. A gente deve crescer, a gente deve estudar, buscar, né, novas coisas sempre. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Mas na hora em que eu estou pregando, na hora em que eu estou lendo a palavra, se eu for basear no que eu estudo, eu caio por terra. Porque o conselho de Deus é que você não tenha essa sabedoria, não se estribe, né? Não se estribar, não se apoiar nos meus conhecimentos, mas se apoiar em Deus. Eu poderia citar aqui várias vezes em que o meu conhecimento me levava para uma direção, mas o Espírito de Deus falava outra. Várias vezes aconteceu isso. E Paulo está chamando a atenção do povo de Corinto. Vocês não têm que estar apegados, não. Paulo, eu sou de Paulo. Não, Paulo é de Cristo. Ele está falando ainda daquele assunto lá da desunião. Ele está mostrando, não fica cuidando aí de estar apegado, quem tem sabedoria, posição, nada disso. É Cristo. É Cristo. Vamos continuar aqui. Aí ele vai terminar isso aí, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, ele está fechando o assunto aí, falando disso. Deus tem mais sabedoria do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, ele está botando o povo assim, o povo de Corinto, larga dessa história, eu prefiro Paulo, prefiro Pedro, prefiro Apolo. Isso é divisão. A gente tem que buscar a sabedoria do alto, e nisso aí a gente vai ser unido. E aí eu já falo, hein? Já trago para a nossa casa, tanto na nossa casa, quanto lá na comunidade, na igreja. Quando a gente busca as coisas de Deus, tem união. Quando a gente fica buscando preferência, tem desunião. Aí ele vai para outra coisa, a vocação dos santos, a vocação, o chamado, né, de cada um. 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Ele está falando, não foi chamado os grandões. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? Por que Deus fez isso? Para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que ninguém se ache tal, para que ninguém fique se sentindo assim, eu sou superior ao outro, eu sou melhor do que aquele outro, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais estudo. Não, Deus não fez assim. Deus escolheu as coisas mais loucas para envergonhar aquilo que não é louco aos nossos olhos. Isso é o chamado de Deus. Então, você vai ver, às vezes, eu já vi isso, um grande, buscando conselho no pequenininho. Já cansei de ver isso. Você vai ver um grande empresário, um diretor de grande empresa, sentadinho ali aos pés de uma morena que não estudou nada, mas vai ali para ouvir conselho, para orar junto. Isso é coisa de Deus, querido. E às vezes a gente costuma botar o nosso olhar com o olhar do mundo. E Paulo aqui está meio que dando uma quebrada. Sabe por quê? Às vezes o nosso olhar está errado, igual os do Corinto. Nosso olhar está olhando assim, sabe? Nossa, aquele lá é rico, aquele lá estudou muito. Deus deve olhar para ele melhor. Não, isso aí é o olhar do mundo. O olhar de Deus, já falei isso aqui antes. Deus vê o coração. Ele não mudou isso. Inclusive, com relação ao conhecimento, é muito claro que Paulo diz que Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, e que ninguém se vanglorie, que ninguém fale assim, ó, eu tenho andado direitinho, eu não tenho pecado, não tenho... Quanto que a palavra de Deus diz que quem falar que não tem pecado está pecando porque está mentindo. Então, essas desprezadas, essas humildes, são pessoas que não conseguem ser o bambambam santo. E aí eu acho muito legal, né? E chega diante de Deus com humildade. Porque com a consolação que foste consolado, né? Então a gente precisa de ter uma experiência para dizer, eu saí lá do lamaçal, eu estou em processo de santidade, que é me limpar de vez em quando o velho homem cai, se suja, mas eu estou me santificando, porque todo dia eu preciso. E quem é que vai me limpar e me julgar se eu estou em condição ou não? Deus. Então eu não posso fazer nada por mim mesmo. Glória a Deus. Eu pulei? Não. Está certinho, 29 e 30. Ele continua falando assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, se tem alguma vantagem, a vantagem é Deus em mim. Sabe? A vantagem é eu ter Deus em mim. Essa é uma vantagem, porque eu preciso dele. Porque sem ele, não sou nada, né? Então, termina o 2, termina no 30, termina aqui. Então, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar
nele. Então, Paulo dá uma fechada nessa situação aí de falta de unidade. Ele fala assim, ele bota todo mundo assim, ó, tem que ser igual, porque Deus não chamou assim, o mais rico, o mais sábio, não, a minha sabedoria está em Cristo. Ele quebra o assunto da desunião falando desse jeito aí. E aí a gente termina esse capítulo 1 de Coríntios. Aí está abrindo aí, a gente tem aqui para falar alguma coisa, perguntar se foi compreendido aí o que foi falado. E eu acho assim que Paulo abordou essa falta de união de um jeito assim, porque o povo ali, ele estava assim, se sentindo assim, eu sou de Adalberto, porque Adalberto é mais sábio, eu sou de... O povo assim, mas a questão é escolhendo. ensinamento de fulano. Ensinamento. E aí, ele fala assim, não, se alguém se gloriar, se gloria em Cristo. Ele corta ali para igualar todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Gil. Orar. Oi. Aqui eu tinha uma vizinha. Eu tinha uma vizinha aqui que ela morreu com 104 anos. Mas tinha uma sabedoria, entendia a Bíblia todinha. Eu ia para lá para me ouvir a palavra com ela. E a gente lia a palavra uma com a outra, assim, ela explicava tudo, ela falava tudo. Olha, muito inteligente ela, hein? Ela morreu com 104 anos. Eu tinha é igual a mãe para mim. Muito sábia. E uma sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus. E você pensa assim, meu Deus, como é que pode ser tão sábio assim? Sabe? Vem de Deus, glória a Deus. Vamos orar? Alguém tem algum pedido particular? Eu hoje é que estou começando a regular meu emocional. Na sexta-feira parei até no hospital com pressão alta. E hoje eu estou sentindo que eu estou regulando. A ansiedade vai tomando assim, tanta coisa acontecendo e eu me desregulei mesmo. Aí estou começando a regular. Então, quando vocês orarem aí também, Senhor, permanece lá, dando equilíbrio lá, porque aquela Gil desanda, de vez em quando ela desanda. Precisa estar firmado. Se alguém tiver algum pedido, quiser falar agora, pode falar. Se quiser também falar no particular, pode mandar lá no Zap, lá, que aí eu oro também, tá bom? E aí eu vou orar aqui para desligar a gravação e a gente pode ficar conversando, tá bom? Amém, Senhor. Hoje nós aprendemos, Senhor, que o Senhor não olha, Senhor Deus, como o mundo olha, como eu às vezes olho, Senhor Deus. Às vezes eu acho assim que aquele que tem mais dinheiro, aquele que estudou mais, ele está numa posição, Senhor Deus, mais acima, Senhor, ele merece mais crédito. Mas quando a gente vai para a Tua palavra, Senhor, não é assim que o Senhor considera sábio, que o Senhor considera de mais valor. A gente vê pela palavra, Senhor Deus, que é o Teu Espírito na pessoa, é o Teu Espírito comandando, é a pessoa estar aprumada na Tua palavra. É isso que causa a diferença, Senhor Deus. E eu preciso, Senhor, eu preciso olhar para o mundo do jeito que o Senhor olha. Eu não posso olhar para o mundo baseado nos valores do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, aquilo que o mundo dá crédito, eu não posso olhar assim. Eu tenho que procurar ver as pessoas, Senhor, do modo como o Senhor vê. Eu só olho o coração.
E às vezes eu deixo, Senhor Deus, de usufruir da sabedoria daquela irmãzinha lá, bem humilde, bem simples, que está lá quietinha, que não fala nada, e às vezes eu estou valorizando um outro que se apresenta bem, que está lá mais visto, Senhor. Eu preciso, Senhor Deus, modificar a direção do meu olhar e seguir a direção do teu olhar. O jeito como o Senhor olha, o jeito como o Senhor vê. Para isso, Senhor Deus, eu preciso de um dom que na tua palavra chama de discernimento espiritual. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso discernir os espíritos. Eu preciso saber quando aquela pessoa está falando é algo que o Senhor está usando aquela pessoa para falar. Eu preciso saber que quando aquela pessoa está falando, não é o Senhor que está falando. Eu preciso olhar, Senhor Deus, para a manifestação de dons e saber que é o Senhor que está ali. Eu preciso olhar também para outra manifestação e saber que não é o Senhor que está fazendo aquilo, que é o emocional da pessoa. Ah, Senhor, dependemos de Ti. Dependemos, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor Deus, falar ao nosso espírito, dando da Tua direção. Eu não posso, Senhor Deus, valorizar pessoas que o Senhor não está valorizando. E eu não posso deixar de dar valor àquelas pessoas que o Senhor está valorizando, Pai. Me ajuda, Senhor, a caminhar debaixo do teu olhar, a caminhar, Senhor Deus, debaixo da tua direção. Ajuda-me, Senhor, porque se não for o Senhor na minha vida, eu vou errar. Eu vou julgar com o meu julgamento, eu vou olhar com o meu olhar, eu vou ouvir com o meu ouvido. Eu preciso, Senhor, que o Senhor se manifeste em minha vida. Eu preciso, Senhor, aonde eu estiver, aonde eu pisar, aonde eu for, com quem conversar, eu preciso manifestar o Senhor e não eu. Se eu manifestar eu, Senhor Deus, vai ficar ruim. Mas se eu manifestar o Senhor, eu vou estar abençoando aonde eu estiver. Ah, Senhor, ajuda nisso, Pai. Ajuda eu ser uma cópia de Jesus aonde eu estiver. Ajuda-me, Senhor Deus, aonde eu tiver de falar, de ensinar, Senhor Deus, seja num grupo, Senhor, seja com uma pessoa, mas que não seja eu, que seja Jesus em mim. Ah, Senhor, carecemos, Senhor Deus, do teu poder em nossas vidas. Traga a união, Senhor Deus, às nossas casas. Sim. Traga a união, Senhor Deus, que o apóstolo Paulo está ali falando para o povo de Corinto ter. Traz a união à nossa igreja, à nossa comunidade, onde a gente se reúne. Ah, Senhor Deus, aqueles que estão contrários às tuas vontades, Senhor Deus, que eles sejam aprumados na tua verdade, Pai. Senhor, se na nossa casa tem um que está desandado, andando por um lado que não é aquele lado que o Senhor quer que aquela casa ande, Senhor, aprume, Pai, a casa. Faça milagres, Senhor Deus, em nós. O Senhor ia caminhando, Senhor Deus, quando o Senhor esteve aqui no mundo, e onde o Senhor passava, o Senhor olhava para a pessoa, olhava para dentro do olho dela e sabia a necessidade que ela tinha. Ah, Senhor Deus, faz com que a gente tenha esse olhar, caminhar e ver a necessidade do outro. Pai, sabemos que quando a gente está fazendo a tua vontade, o Senhor realiza, Senhor Deus, aquilo que a gente necessita. Esse princípio está em buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que faz falta na minha vida, Senhor Deus, vai vir quando eu estiver cuidando das tuas coisas. A tua palavra fala isso. Quando eu cuido das tuas coisas, o Senhor se volta para cuidar das minhas coisas. Tira o egoísmo do meu coração, Senhor. Tira só chegar a ti, Pai, com vontade de ver saciada a minha vontade.
Mostra também, quando eu chegar a Ti, Senhor Deus, um desejo de buscar a Tua vontade. E eu sei que buscando a Tua vontade, o Senhor vai saciar a minha vontade. Faça isso, Senhor, em nós. Faça com que a gente seja guerreiro nesse tempo, Senhor. Só posso olhar daí onde o Senhor está e olhar para as nossas vidas e pensar no teu coração assim, achei quem eu estava precisando, achei quem eu posso usar agora. Ah, Senhor, prazer nosso, Senhor Deus, está em fazer a tua vontade. Amém. Faz em nós a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, como diz a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu parar aqui a gravação.